Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Jesus está alertando aos discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Tomar cuidado para que não sejam contaminados por suas ideologias que deturpam a verdade. Tomar cuidado com a hipocrisia, a falta de humildade, a soberba e tantas outras más condutas que não são condizentes com a pregação de nosso Senhor. Nessa altura da vida pública de Jesus, os discípulos ainda não têm a maturidade, experiência e sensibilidade suficiente para perceber e compreender os ensinamentos do Mestre. Jesus, notando isso, diz: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Por isso, ao ouvirem Jesus falar, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, eles vão julgar que era porque tinham esquecido o pão. No relato de São Lucas, no capítulo 9, quando Jesus enviou os 12, disse a eles que não levassem nada pelo caminho, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, significando assim que deveriam confiar plenamente na sua providência. E assim também nos nossos dias atuais, a providência de Jesus nunca falhou e nem falhará na vida de quem nele espera. Todo aquele que se propõe a colocar-se a serviço do reino de Deus não será desamparado. Mas os discípulos ainda não eram capazes de compreender isso. Por isso Jesus vai lembrá-los das vezes que multiplicou os pães. Com isso, Jesus leva os discípulos a terem uma fé mais convicta e consciente. Não há impossível para Deus. Ele nunca falhou e não falhará jamais. Enquanto não fazemos uma experiência com Jesus que nos leve a uma transcendência dessa visão meramente humana e temporal, não enxergaremos o mundo que nos cerca na ótica desejada por Deus. Longe de Jesus, nossos corações ficam insensíveis, perdemos a capacidade de ouvir e enxergar a sua vontade em nossa vida. Que o nosso foco e as nossas energias estejam voltados para aquilo que é essencial, o exercício da nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.